Paz a você, muito obrigado por você estar aqui no canal. Hoje eu quero dar continuidade ao estudo sobre o apóstolo Paulo e eu quero comentar a respeito de para quem o apóstolo Paulo foi chamado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo de número 15, está escrito que o apóstolo Paulo foi chamado aos gentios, aos reis e a Israel. Quando o Senhor estava falando com Ananias, o Senhor estava dizendo a ele que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido para anunciar o evangelho, as boas novas. Veja que esses reis está falando de reis espirituais, da nação sacerdotal, essa posição espiritual que Israel ocupa, que a igreja ocupa. Então perceba, como pode ser possível o apóstolo Paulo ser chamado a Israel e também aos gentios, sendo que nós o conhecemos como o apóstolo dos gentios. Essa expressão gentios está muito mal explicada, principalmente no conceito teológico, porque na teologia nós aprendemos que gentio é todo aquele que não é de Israel. E isso está biblicamente errado. Perceba que desde Gênesis, no capítulo 48 e 49, quando os dois filhos de José recebem as bênçãos do pai Jacó, é prometido por Deus a Efraim que ele seria multidões de nações. Efraim, eu quero te lembrar que é uma das 12 tribos de Israel. Então Deus está prometendo a Israel que ele seria multidões de nações. Agora perceba que no original essa palavra nações é goim. Goim significa também gentios. Então Deus está dizendo que Israel, uma parte de Israel, se transformaria em gentios. Como isso é possível? Isso é possível através da dispersão. Perceba o que acontece na história de Israel. Israel são 12 tribos que ocupam um território. A Bíblia diz que essas tribos se separam e 10 ficam ao norte e 2 ao sul. As do sul, Judá e Benjamim, elas formam o reino de Judá, de onde vem a expressão judeus, onde estavam os judeus, e no reino do norte, 10 tribos. As tribos do sul são lideradas pelos seus próprios reis, começando por Roboão, e as tribos do norte também têm os seus reis diferentes dos reis do sul, do reino do sul, liderado primeiro por Jeroboão. O reino do sul tem a sua capital em Jerusalém, o reino do norte vai constituir a sua capital Siquém e depois Samaria. Então perceba que são coisas diferentes. Os rumos que tomam ambos os povos, judeus e israelitas, são rumos diferentes. Para o reino do sul, para o reino de Judá, as tribos de Benjamim e de Judá e alguns levitas que ali ficaram, o reino do norte começou a ser chamado de gentios. Eles não eram reconhecidos pelos judeus, eles eram chamados de Goim, de gentios. Perceba que a Galileia é uma região de Israel e os galileus, eles são chamados de gentios. Aliás, a Galileia é chamado de a Galileia dos gentios. Agora perceba uma coisa maravilhosa do hebraico. A palavra Galileia vem de Galil. Galil é uma expressão ligada à expressão Galut. Galut significa dispersão. A Galileia, conhecida como a Galileia dos gentios, é uma região de Israel, porém as pessoas que lá estão são chamadas de gentios. E assim acontece na história de Israel. Muitos do reino do norte são chamados de gentios. Por quê? Na verdade, a razão é porque os israelitas das tribos do norte, essas 10 tribos do norte, eles se misturaram com outros povos, com gentios, e acabaram tendo sangue misturado. Eles adoraram os deuses dos gentios, haja vista que é isso que era ser um samaritano. O samaritano era um meio-sangue, era a mistura de alguém israelita com gentios. Então a expressão gentio não é uma expressão utilizada apenas para aquele que nunca foi descendente de Israel. Não. Muitos gentios são descendentes de Israel. São descendentes das tribos do norte. Eram israelitas. Eram considerados israelitas. E mesmo sendo israelitas, eram chamados de gentios pelos das tribos do sul. Observe comigo que o apóstolo Paulo, em Atos 9, versículo de número 15, tem um chamado para os gentios e para Israel. Mas quantas vezes você ouviu alguém explicando esse texto ou falando que o apóstolo Paulo é o apóstolo de Israel?
É óbvio que o apóstolo Paulo não teve o seu chamado apenas para esses que tinham a descendência de Israel, mas também para as outras nações. Mas ele pregava aqueles que eram descendentes de Israel, aqueles que eram israelitas, mas também aqueles que eram de outras nações e nunca haviam tido qualquer ligação com Israel, a não ser de ouvir falar do Deus de Israel, a não ser receber a fé por meio de Jesus, por meio de Yeshua. Existem dois tipos de gentios, aqueles que nunca tiveram o sangue de Israel e que receberam Yeshua, que receberam Jesus, mas também aqueles que eram descendentes de Israel. Veja que o apóstolo Paulo, ele conhece um casal que se chama Priscila e Áquila. Esse casal era um casal de judeus. Pois bem, Timóteo também era um judeu, a quem o apóstolo Paulo escreveu. Se você ler Romanos no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo está dizendo que ele escreve aos que conhecem a lei. Na verdade, ele está escrevendo aos que conhecem a Torá. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo às pessoas que conheciam o Deus de Israel. Aquelas pessoas que eram israelitas, que saíram de Israel da dispersão, que tiveram seus filhos em outras nações, mas que receberam essas tradições, a palavra de Deus, sabiam a Torá, sabiam sobre os profetas, conheciam as profecias e sabiam que havia chego o Messias. O apóstolo Paulo estava apresentando o Messias a quem já conhecia as Escrituras. Então o apóstolo Paulo não escreve a qualquer pessoa. A mensagem dele tem endereço certo a pessoas que conheciam as Escrituras. É óbvio que por meio dessas pessoas, essas pessoas levariam a mensagem àqueles que nunca tiveram contato com a tradição de Israel, com Deus de Israel, com a fé de Israel, com os profetas de Israel, com a Torá que foi escrita por Moisés. Então essas pessoas acabariam sendo contagiadas por meio desses gentios que outrora tiveram parentes ou até mesmo eles foram de Israel e estavam na dispersão.